Corinthians! Fala, Corinthians! Coisa linda! Hoje era aquele jogo pra gente vencer, arena cheia, 46 mil torcedores, time embalado, lutando pela 5ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro mal no Brasileirão e vindo com um time totalmente reserva. Aí você pensa, goleada pro Timão, pô, você não é corintiano então, você não tá ligado. Mas o importante é que a gente cumpriu a missão e tá conseguindo fazer uma arrancada absurda no final do Campeonato Brasileiro. Cara, jogo às 11 horas pra torcida é da hora, eu particularmente gosto pra assistir. Pra ir ao jogo é maneiro, pra ver na TV também, mas pra quem joga, pros jogadores jogar aquele sol nas costas do meio-dia, meus amigos, é difícil. Almoçar ali 9, 10 horas, você muda completamente teu dia a dia, tua rotina. Eu, por exemplo, que também faço minhas anotações, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui minhas anotações. Eu almocei no intervalo pra dar tempo e não perder absolutamente nenhum segundo do jogo, colocar tudo que eu vi e eu acho. E eu vou opinar aqui nesse vídeo. Então muda tudo. Eu comi ele rapidão em 10 minutinhos. E já era de se esperar 2 tempos com desempenhos diferentes. E o Corinthians precisava já no primeiro tempo, onde ainda que o gás estava lá em cima, fazer esse resultado. E foi isso que aconteceu. Estreia, né, da camisa Tamo Junto e Misturado aí, uma ação do Corinthians contra o racismo. Não tinha dia melhor para estrear essa camisa do que hoje, dia 20 de novembro. Dia da Consciência Negra, inclusive também um baita do mosaico fazendo essa representação desse dia tão importante. Com torcedoras icônicas sendo representadas no mosaico. A torcida sendo exaltada pela torcida, coisa mais linda. O Corinthians, que normalmente vai bem em estreias de camisas, jogando principalmente na Neoquímica Arena, foram mais vitórias do que qualquer outra coisa. E graças a Deus arrumaram o uniforme. Esse uniforme você vai acostumando com o tempo. Principalmente esse logo da Nike aí, cabeça para baixo, ficou meio bizarro, mas depois que você vai vendo a linha sendo fixada cada vez mais, outros times também sendo lançados dessa forma, você vai se acostumando. Mas o calção era muito estranho. Quem já viu as mulheres jogando, o calção era metade branco, metade preto, que ali ficava bizarro, o uniforme ficava muito feio. E eles corrigiram isso agora para o jogo do time masculino. Eu acho que melhorou em 100% a beleza desse uniforme. E meus amigos, como é linda a nossa casa. Imagine isso daqui ampliada. Hoje a gente colocou 46 mil torcedores. Imagine uma arena dessa com essa pressão para 60, 70 mil fiéis torcedores. Meu Deus do céu. Como é maneiro também ver o jogo assim em horário diferente, porque a sombra, tudo muda, parece um estádio diferente. A iluminação fica diferente, fica muito legal de ver. Nesse quesito também é interessante, mas não é eu que tô tomando o sol do meio-dia nas minhas costas, né? E aí vem o Corinthians, uma escalação com uma surpresa, ao meu ver, que foi a entrada do André Ramalho já como titular. Pelo que estava sendo noticiado no decorrer aí da semana, a princípio o Kaká seria titular porque ele estava numa recuperação à frente do André Ramalho. Então o André Ramalho seria reservado, poupado para jogar no domingo contra o Vasco, que aí sim estaria 100%. Mas ele evoluiu muito rápido e já começou como titular no jogo de hoje. Inclusive deu assistência aí. Outra dúvida que a torcida tava também era em relação ao Breno Bidon ou o Alex Santana jogando ali como terceiro homem de meio de campo. E aqui a gente tem que deixar claro, foi um acerto do Vampirão colocar o Breno Bidon, que jogou muito ofensivamente. Era um jogo para um cara mais técnico e ele conseguiu se sobressair. Então, quando a gente tem que elogiar o Vampirão, vamos elogiar, pô. Não é só criticar na hora que tem que criticar, vamos dar os créditos para ele também. Acertou. Imagens aqui, ó, do meu timão. O Corinthians começou a milhão, já roubando bola, já acionando o Memphis em várias ocasiões, em duas, já no começo do jogo, ele fez essa batida e pô, que chance. O Mateuzinho fez certo, mas o cara do Cruzeiro foi providencial para salvar. Ó, pediu calma, não, tá tudo em casa. Mal sabia ele o massacre que viria logo na sequência. E aí, ó, toma, segundos depois, muito bem posicionado. Golaço. Muito bem posicionado o Memphis Depay ali na entrada da grande área. Fez uns 500 comemorações diferentes. O cara tá animado, o cara tá empolgado pra jogar no Corigão. Eu tenho certeza que se continuar dessa forma, ó, vai estender o contrato. Não vai ficar até o final de 2025 não, e vai fazer história no Corinthians. Encaixou muito, cara. O Memphis Depay e Corinthians foram feitos um pro outro, assim como o Hugo jogando no Corinthians também. A gente acertou em muitas contratações e na principal delas que não podia errar, pô, devido à grande repercussão, tudo que traria, tudo que envolvia o nome do Memphis Depay, a gente acertou. Que da hora, cara. Ah!
Lembrando que o Diniz já foi amassado pelo Corinthians contra o Fluminense no começo desse Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians encontrava sérias dificuldades de fazer bons jogos e foi apenas ali contra o Fluminense que a gente fez um bom jogo. E a gente tinha uma pequena perspectiva do Antônio Oliveira dar certo no Corinthians, mas foi apenas aquele jogo mesmo no Campeonato Brasileiro, no início, contra o Diniz, que tinha esse estilo de jogo, a gente marcou pressão e conseguiu fazer um baita jogo. E agora não foi diferente. Se repetiu nesse jogo contra o Cruzeiro também. O melhor antídoto para jogar esse jogo contra o Diniz é marcar pressão. Não deixar os caras, a zaga e linha defensiva deles ter espaço para começar essa jogada. Porém, marcar jogando pressão o jogo todo. E ainda mais uma temperatura elevada, alta, meio-dia. A gente sabia que isso não seria possível durante todo o jogo. Não é clichê falar isso. Pô, vocês viram que os caras aí da metade pro final do jogo estavam completamente esgotados. Bola na frente era uma bola perdida, tanto pro time de lá quanto pro time de cá. O juiz estava cansado e picotando o jogo para ele também conseguir descansar. Inclusive vamos falar do juiz no final do jogo, hein? Fez lambança, quis aparecer. E a gente tinha que resolver no começo do jogo já, para dar essa tranquilidade pra gente não ficar dependendo do físico para conseguir correr atrás no final do jogo e conseguir essa 5ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. E a gente conseguiu. Memphis dá no cara. O cara tem muita técnica e conseguiu colocar a gente na frente. Em 10 minutos a gente já tinha conseguido criar 3 chances claras de gol e conseguimos fazer esse golaço aí com o Memphis Depay. Porra, que da hora. Cara, os rivais já estão começando a se render ao Memphis Depay. Que contratação dentro e fora de campo, meus amigos. Você que tá curtindo o canal, quer dar aquela moral, a gente tem o nosso patrocinador Sofascore.com. Eu tô aqui com ele, Memphis Depay, o craque do jogo, nota 8.1 no Sofascore. Parabéns, Memphis, você é o craque Corinthians Talk do jogo. Caso você queira ter todas essas estatísticas maneirona, que aplicativo completo. É o melhor aplicativo de informações, dados, notícias, alertas do Corinthians e todos os seus jogadores. Você pode ter gratuitamente seu celular clicando no link aqui embaixo da descrição. É o link especial do canal. Todo mundo que realizar o download por aqui, a gente ganha uma pequena comissão. O Sofascore ajuda, contribui para manter esse nosso projeto ativo aqui no YouTube. Então, muito obrigado quem puder colaborar. E pô, Yuri Alberto, você tem certeza que quer sair do Corinthians, meu amigo? Justo agora que você tá numa fase iluminada. Vai pra Premier League, vai pra Europa. Da hora, é teu sonho, né? Você quer fazer isso. Mas e agora? Seria ir pra um Watford da vida? Sei lá, um time nesse escalão aí da Inglaterra? Seria a melhor opção, Yuri Alberto? Seria melhor ficar no Corinthians? Se consolidar com uma temporada completa, jogando bem? O que ainda não deu certo aqui no Corinthians. Ele teve muitos altos e baixos, agora tá vivendo um alto. Se você confia no teu futebol, mantém essa intensidade em 2025, que eu tenho certeza absoluta que ao invés de um Watford da vida, você vai para um Arsenal da Inglaterra, assim como o Estevão foi contratado pelo Chelsea, por exemplo. E você vai ter muito mais chances, inclusive de voltar para a seleção brasileira atuando no Corinthians do que num time pequeno na Inglaterra. O que você acha? Qual que é o teu plano de carreira? Se quer atrapalhar, quebrar, pular degraus, eu acho que não é a melhor escolha não. Bom, eu se fosse você, ficaria, Yuri Alberto. E pô, meus amigos, hoje o atacante titular da seleção brasileira é o Igor Jesus. Nada contra, ele é um bom jogador, mas o Yuri Alberto não deve nada. Na alta fase, jogando uma bola que tá jogando, não deve nada. Tem capacidade sim de jogar na seleção brasileira pela falta de opções, de boas opções que o Brasil tem em diversas posições. O ataque é uma delas. Yuri Alberto, o que você me diz? Tá contigo, meu amigo. Olha só essas estatísticas incríveis. Em 10 jogos foram 765 minutos jogados. Muita bola, muita constância, muita regularidade. E um gol feito a cada 76 minutos. Ou seja, muita, mas muita participação para gol direta. Mais de uma por jogo, inclusive. E ainda sobre o gol do Yuri, o André Ramalho, hein? Que puxada lá, Rodrigo Garro. Quem que é isso, meu garotinho? Conseguiu puxar, segurou, esperou o momento certo, abriu pro Yuri Alberto, que teve sorte, desviou no zagueiro dos caras e matou o goleiro deles. A mesma coisa que aconteceu pro lado de lá, eles tiveram sorte no gol do Cruzeiro, tiveram desvio e matou o goleiro Hugo também. Então sorte 1-1 pros dois lados e a gente teve essa vantagem extra aí no gol do Memphis. Pelo amor de Deus, como o Corinthians não consegue ter um jogo tranquilo e controlado, cara, não adianta. Ali na jogada do lance do gol do Cruzeiro, Bidon e Carrilho foram tirados da jogada com um simples giro do jogador dos caras. E aí ele ficou cara a cara
de frente para a área para conseguir a finalização e contou com a sorte do desvio. Corinthians, como eu falei, é difícil de manter a intensidade, baixou a rotação com esse 2-0 e acabou dando chance dos caras fazer esse 2-1 e colocar o jogo em xeque novamente. O Corinthians quantas vezes já perdeu grandes vantagens, inclusive de 2-0, inclusive na arena recentemente várias vezes, e já começa a bater aquele filme, o torcedor corintiano não fica tranquilo com uma situação dessa. E no final do primeiro tempo, ó, só para colocar aqui, ainda bem que a sorte tá a nosso favor, no final do primeiro tempo quase que a gente comete novamente um erro juvenil e cede o empate para os caras. Que saída, que falta de comunicação do Gustavo Henrique com o Hugo. O Hugo tava de frente. Pô, isso daqui é básico. Quando você tá de frente, a jogada é tua. Isso daqui falando na zaga, né? E o Gustavo Henrique com um gesto, um erro técnico bizarro, deu meio de ombro, sei lá como, acabou pichotando a jogada, pirrou ali, ainda bem que não sobrou de cara pro jogador do Cruzeiro finalizar a jogada, a gente conseguiu liberar essa situação e ir pro intervalo garantido com um 2-1. E a gente começou o segundo tempo com desatenção igual terminou o primeiro, cara, não pode cometer esses erros bobos. Só tá faltando isso pro Corinthians ser mais estável e conseguir os resultados com mais tranquilidade. Equilíbrio no time como um todo. Normalmente a gente consegue o resultado e fica ali flertando com entregadas para empate ou até mesmo virar dos outros times. Não dá para toda hora ficar correndo atrás do prejuízo não. Uma hora você não vai conseguir recuperar essa situação durante o jogo. Como é bom a gente ter tantas opções no meio de campo. Olha isso aqui, meus amigos, que eu deixei anotado. O Martínez era desfalque, nosso titular, jogador titular da seleção, foi, beleza, não tá jogando por causa da data FIFA, né? Mas aí a gente já tinha o Ranieri pra colocar no lugar dele, que tá voltando agora pro time com mais confiança, beleza. E tem também o Rian, que também já voltou, piada base, mas voltou agora a jogar também com essa atual comissão técnica, tá afastado por conta de lesão, não tá à disposição, mas é mais uma opção pro meio de campo do Corinthians. Aí como segundo volante, a gente tem muitas opções, vários jogadores, Charles, André Carrilho, Alex Santana, que também faz um trabalho um pouco mais ofensivo, você pode optar por ele jogar um pouquinho mais recuado ou um pouco mais avançado, e um pouco mais avançado como terceiro homem de meio de campo, a gente também tem essa opção para substituir taticamente, por exemplo, caso for necessário, igual foi o jogo de hoje contra o Cruzeiro, colocando o Bidon. Olha quantas opções, sem contar no nosso melhor meio-campista de criação, Rodrigo Garro, e ainda tem o Coronado, que faz suas aparições, tem potencial, eu acho que a gente tem que segurar sim ele para 2025, porque a gente precisa desse elenco repleto de boas opções e também para que, o jogador não tá numa boa fase no ano, é normal. Você começar o ano bem e terminar o ano mal, começar o ano mal, terminar o ano bem, a gente ter várias opções, a gente consegue intercalar e ir colocando esses jogadores nas suas melhores condições em determinada época do ano. E eu falo tudo isso porque, hoje, num jogo desse, 11 da manhã, muito desgaste, inclusive, com desfalque para a data FIFA, o Vampirão tinha todas essas opções para colocar em campo. Seja para revitalizar a condição física do jogador num jogo difícil, quente como foi o jogo de hoje, quanto também para realizar aí alterações táticas e mudar o rumo do jogo. Tive que colocar uma observação aqui também pro Bidu, que beleza, vai lá. Defensivamente às vezes comete umas bizarrices, mas ofensivamente é inegável que ele tá ajudando muito. Nesse jogo, hoje, teve várias ações que ele conseguiu puxar ali pela esquerda que saiu bons ataques. Tá dando conta da lateral esquerda que tava sem dono. E a gente tem que analisar a condição física do Palácios para 2025. E aí, meus amigos, ele vai ter condição de jogar a temporada que vem ou não? Tá em dúvida se vai poder jogar? Temos que correr atrás de uma boa opção para disputar a posição com o Bidu para 2025. Se o Palácio estiver condição, se o departamento do médico do Corinthians chega e diz, não, Palácios tá ok, vai jogar, 2025 o cara tá on, então beleza. Bidu e Palácios não é ali os laterais dos nossos sonhos, mas são boas opções que podem ir brigando e ir aumentando a disputa entre eles e conseguir levar dessa forma com esses dois laterais esquerdos o próximo ano de 2025. Aí talvez sobe alguém da base para compor, porque nunca é demais ter 3 jogadores por posição, e nessa questão está resolvido para 2025. E lembrando novamente que foi correta a opção do Breno Bidon para entrar jogando, o Vampirão então acertou mais uma vez. Está vindo agora de alguns bons acertos, quem diria. Inclusive no decorrer dessa semana o Vampiro falou
que deu aquela declaraçãozinha polêmica, né? A imprensa sempre pergunta, faz ali um paralelo entre suas trajetórias no Vasco, que era muito semelhante ao que ele pegou no Vasco quando chegou o time lutando para sair da zona de rebaixamento, assim como ele chegou no Corinthians. E aí, nessas comparações, ele acabou comparando inclusive a grandeza dos times, citando que o Corinthians era muito maior que o Vasco da Gama. Isso daí é óbvio, claro que a torcida do Vasco não vai gostar, mas a mídia sempre gosta de dar aquela polemizada, faz render, né? Colocou o Corinthians na matéria e colocou uma leve polêmica em cima, faz render. E o Emiliano, também entrevistado essa semana pelo Sheik, falou sobre o sonho de disputar, de treinar o Corinthians, e ele já disse que isso vinha de muitos anos atrás, inclusive antes dessa proposta que ele recebeu pelo Corinthians. Eu vou acreditar. Tanto tô acreditando nisso porque eles receberam uma proposta da seleção da Arábia Saudita, milionária, de um país onde eles já estavam habituados, já tinham trabalhado, já gostavam de morar. Nessa mesma entrevista ele falou sobre isso, e ele citou que tanto ele quanto o pai estão muito focados e querem entrar, mergulhar a fundo nessa missão do Corinthians nesse ano que era salvar do rebaixamento. E pô, cá entre nós, se eles conseguem fazer uma campanha milagrosa como foi essa até o final do campeonato, muito provavelmente eles ficarão para 2025, que é até onde ele irá ao final o contrato deles, dezembro de 2025. E quer queira, quer não, eles vão estar com resultados a favor deles para conseguir ter uma temporada completa no comando do Corinthians. Ao meu ver, se eles conseguem essa arrancada, credibiliza eles para conseguir disputar aí a temporada de 2025 pelo Corinthians. E vale ressaltar também outro ponto importante, que a gente terá uma pré-temporada de 2025 muito menor, muito mais curta, por conta da antecipação do início do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, enfim, tudo por conta do Mundial de Clubes. E aí eles já estão adaptados, ambientados com o clube, com as instalações, com a cidade, com o elenco, e isso a gente já tem um passo extra, um pé à frente para iniciar um planejamento para 2025. Então é um fator positivo também deles permanecerem. Já era de se esperar, né, meus amigos, que o segundo tempo seria de menor intensidade para os dois lados. E aí a importância da gente fazer o resultado no primeiro tempo. A gente teve chances de matar o jogo, mas faltava aquele último passe para aquela finalização em condições de marcar e fazer o terceiro gol. E que juiz, filho da... quis aparecer e tirou o Memphis do jogo contra o Vasco. Pô, quantas vezes que a gente viu o jogador dando aquele miguezinho de estar machucado, ao invés de cair para fora do campo, ele tá na linha, ele cai dentro de campo. Quantas vezes você vê o juiz indo lá e punindo com cartão amarelo o cara de fazer isso? Normalmente o juiz vai lá, dá aquela forçada, o cara vai pra fora de campo e beleza, o juiz consegue controlar dessa forma. Mas não, quis se aparecer, foi lá, amarelou o Memphis e agora o cara tá fora do jogo contra o Vasco. Sacanagem. Quis o protagonismo, né? Parabéns, ganhou, tá aí. E muita gente achou que o jogo seria fácil, eu acho que se tivesse até em outro horário seria mais tranquilo, visto pela parte física, mas aí o Corinthians conseguiu, a verdade é que o Corinthians conseguiu uma vitória essencial, fundamental para conseguir colar no G7 e agora a gente só tá a 3 pontinhos do Cruzeiro na tabela. Uma coisa que conta contra a gente é a pequena quantidade de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então, além de 3 pontos, imagina que tá 4 pontos, porque se a gente empatar em 3 pontos com o Cruzeiro hoje, a gente ficaria ainda assim atrás deles por conta desse critério. Uma pena que não teremos Memphis Depay e Yuri Alberto para enfrentar o Vasco no final de semana. Talvez não teremos nenhum dos dois. Por quê? Porque o Yuri sentiu, saiu no intervalo do jogo, é substituído no intervalo e vira preocupação para a reta final do Campeonato Brasileiro. No decorrer das próximas horas, próximos dias, tomara que não seja nada demais. O Yuri tem um histórico incrível de conseguir se recuperar, mesmo que tenha uma lesão ali relativamente difícil, ele consegue se recuperar num prazo curto e tomara que ele esteja habilitado para conseguir disputar ainda algum desses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, ele que tá numa fase absurda. O Memphis também, vamos torcer que seja apenas um cansaço, fadiga ali desse jogo difícil que foi hoje, câimbras, digamos que seja apenas uma coisa leve, superficial, que ele cumpra essa suspensão contra o Vasco por causa dos cartões, pelo amor de Deus, juiz, mas que ele já esteja habilitado aí pro decorrer da reta final do Campeonato Brasileiro, porque olha só que números incríveis que eles têm, 7 jogos, 15 gols, feito pelo Corinthians, 80% feito pela dupla. Olha como eles estão sendo importantes. 3 gols do Memphis e 3 assistências, ou seja, inclusive todas para o Yuri Alberto. Veja como eles estão em sintonia. 6 participações diretas para gol do Memphis e 9 gols do Yuri Alberto nesses 7 jogos. Meu Deus, como o Yuri Alberto tá metendo gol, cara.
Então fica Euro aberto. Faz essa fase, dá sequência nessa boa forma que você está tendo no Corinthians, que eu tenho certeza que você vai colher melhores frutos no final de 2025. A grande realidade é que estamos no top 10, meus amigos. Nono, toma essa. 44 pontos já livre da zona de rebaixamento, brigando direto pelo G7, que hoje em dia dá vaga para pré-Libertadores. Eu acho que o Cruzeiro vai conseguir ganhar a Copa Sul-Americana? Não acho. Então não pode contar com esses times, nem com o Cruzeiro ganhando, nem com o Botafogo, que apesar do Botafogo eu acho que ele ganha sim do Atlético Mineiro e abre um G8 aí no Campeonato Brasileiro. Não é possível que algum desses dois times não seja vencedor. Eu acho que o Cruzeiro a gente não pode contar muito não. E se o Atlético Mineiro vencer, por exemplo, ele tá na Libertadores e não tá acima na tabela, então não acaba abrindo vaga pra gente. Então vamos torcer pro Botafogo levar essa Libertadores, que daí fica ainda mais fácil do Corinthians conseguir essa classificação. Vamos torcer também pro Vasco dar aquela ramelada hoje contra o Internacional, porque no próximo jogo, direto em casa, a gente tem que fazer o dever de casa contra eles e abrir uma leve folguinha também, ultrapassando eles definitivamente na tabela do Campeonato Brasileiro, deixando mais um adversário direto nessa briga pelas vagas para trás. Assim como a gente tem jogo logo na frente do Campeonato Brasileiro contra o Bahia em casa também, mais uma chance da gente num duelo direto contra eles deixar mais um adversário para trás na tabela, ficando de vez nesse G8, G7 do Brasileirão e tendo um ano de 2025 excelente com muitas competições de primeiro escalão para disputar. Chegou até o final desse vídeo, vai Corinthians, deixa o like, se inscreve no canal, comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento, a gente continuar crescendo rumo a 30 mil inscritos, a gente tá quase chegando num número mágico de 47 mil inscritos, que é para lotar uma Neoquímica Arena, hein? Vamos em busca dessa meta. Se inscreve no canal que tem muito conteúdo novo, maneiro, que eu vou produzindo no decorrer da semana também, além de pré-jogo, pós-jogo, tem muito conteúdo durante esses jogos que a gente vai produzir. Inclusive nessas férias de Coringão, onde você vai ter uma abstinência por não ter jogos, a gente vai falar muito de Corinthians para tentar curar um pouquinho essa sofrência até iniciar o Campeonato Paulista em 2025. Então, forte abraço, que falou foi o Alisson. Vai Corinthians, meus amigos, e a gente vai conseguir essa vaguinha aí.